Olá, queridos amigos do GPEC, Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, ao incentivo e convite da nossa diretora de doutrina, Iramar Martinez, e cumprimentar a presidente da nossa casa, nossa querida Esther Marinho. Eu sou Michele, sou trabalhadora do GPEC no setor doutrinário e faço parte do grupo Allan Kardec. Gostaria de convidar a todos que visitem sempre a nossa página do YouTube, atualmente nosso principal meio de convivência durante essa pandemia. Temos novos temas, novas doutrinárias todas as quartas, sextas e sábados. Mesmo que vocês não possam assistir ao vivo, às vezes enquanto estão fazendo alguma atividade de casa ou fazendo uma caminhada, é importante que estejamos sintonizados, escutando algo útil, elevando nossa vibração, tão importante nesses tempos tão sombrios. Mas antes de começarmos com o nosso tema de hoje, vamos fazer uma oração. Vamos aquietar nossos pensamentos e a nossa respiração. Fechar os olhos, quem assim o desejar, elevando nosso pensamento ao alto. Visualizando o Mestre Jesus e os benfeitores espirituais que coordenam os trabalhos da nossa casa no plano maior. Amado Mestre Jesus, permita-nos sintonizarmos com os espíritos bons que te representam, nos auxiliando e intuindo neste trabalho de hoje, para que tua mensagem penetre, frutifique no coração de cada um que esteja hoje ou no futuro nos assistindo. Abençoa-nos, ó Pai, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, o nosso tema de hoje, como foi anunciado antes, será o capítulo 2 do livro A Gênese, intitulado Deus. Nesse mês de agosto, estaremos estudando alguns capítulos do livro A Gênese. A Gênese é a última obra do Pentateuco kardeciano, foi escrita em 1868 e originou-se da primeira parte do Livro dos Espíritos. Neste livro, Kardec aprofunda os temas Deus, a criação do planeta e os milagres e as predições do Evangelho. A existência de Deus é a base de todas as doutrinas religiosas e não poderia ser diferente com a doutrina espírita. Kardec, em seu livro-mãe, o Livro dos Espíritos, escreveu a palavra Deus 633 vezes. E se estamos aqui reunidos hoje, é condição sine qua non que acreditemos em Deus, sendo este um dos princípios básicos da doutrina espírita. Ressaltando que sempre que abordarmos aqui a palavra religião, estaremos nos referindo ao verbo latino religare, ou seja, a religação do homem a Deus. Enquanto crianças espirituais, anos-luz distantes dos espíritos crísticos, sabemos que nosso entendimento de Deus é muito limitado. Da mesma forma que não podemos fazer uma criança entender noções de álgebra ou de física quântica, estamos muito longe de ter uma compreensão plena de Deus. Por isso, a gente vai iniciar essa conversa aqui, mas com a intenção de despertar o desejo de vocês de lerem, de aprofundarem mais sobre o tema, principalmente o que Kardec nos traz no seu Pentateuco, muitas vezes deixado de lado por alguns espíritas. É importante que estejamos sempre estudando o que Kardec nos tem a dizer. Vamos começar da primeira parte do Livro dos Espíritos, intitulado Deus, porque como já explicamos aqui, os dois livros estão relacionados, então a gente não tem como abordar o capítulo Deus da Gênese sem abordar o capítulo 1 do Livro dos Espíritos de mesmo título, porque ambos estão interligados. O Livro dos Espíritos nos traz, na sua primeira questão, logo após os prolegômenos, a pergunta: que é Deus? A qual os espíritos, por meio de médiuns de várias partes do planeta, chegam a um denominador comum, afirmando que Deus é a inteligência suprema,
a causa primeira ou primária, dependendo da tradução, de todas as coisas. Obviamente que essa não foi a primeira questão trazida por Kardec para os espíritos, mas sim a que ele julgou ser a mais importante, como ele afirma no capítulo 2, no item 1 de A Gênese, que, sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Primeiramente, vamos explorar a pergunta. Essa pergunta número 1, sabiamente feita por Kardec, que como excelente professor, tinha uma didática impecável. Afinal, quem não sabe o que procura não reconhece o que acha, como disse Immanuel Kant. A grande genialidade de Kardec, sem dúvida, foi saber o que e como perguntar, de forma lógica, facilitando o nosso entendimento tão limitado. Bem, vamos lá, vamos fazer uma breve digressão da língua portuguesa. Kardec não pergunta o que é Deus. Kardec pergunta que é Deus. No original francês, ele traz qu'est-ce que Dieu. Então, o é um artigo definido. Ele delimitaria a pergunta, que não é a intenção de Kardec. Tampouco ele pergunta quem é Deus. Porque quem nos dá uma ideia de identificação. É um pronome relativo que se refere à pessoa. E ele quis fugir justamente dessa ideia de Deus personificado. Ele pergunta que é Deus. O que, na língua portuguesa, tem várias funções sintáticas. Ele pode ser pronome, substantivo, adjetivo, conjunção, preposição, interjeição, nos dando a ideia de atividade, de condição, de qualificação, o que abre um leque enorme para respostas. Portanto, caso a frase fosse quem é Deus, nos remeteria à figura antropomórfica de Deus, semelhante ao homem, daquele velhinho de barbas brancas sentado num trono dourado, com um manto longo, que um Deus que muitas vezes era representado como um Deus severo, um Deus punitivo, que amedronta. Dessa forma, Kardec nos pergunta: que é Deus? Buscando a natureza íntima, a essência de todas as coisas. Durante a história da humanidade, passamos por várias visões de Deus, de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Por exemplo, vamos citar a litolatria, que é um culto às pedras, a fitolatria, que era um culto às plantas, a zoolatria, que era um culto aos animais. Mas para quem está achando que isso daí é só em relação aos povos primitivos, eu vou citar aqui alguns exemplos bem atuais da nossa realidade. Por exemplo, quando um amigo vai para a Chapada Diamantina ou para a Chapada dos Veadeiros e lhe traz um cristal para limpar as energias da sua casa, e você o coloca numa posição de destaque, bem na sala de visitas, porque vai que chega alguma visita que não está com energia muito boa, né? O que seria isso, se não uma litolatria, um culto às pedras? Ou ainda você está naquela maré de azar, entre muitas aspas, porque para nós espíritas não existe azar. E um amigo te sugere um banho de descarrego, que seria um banho de 7 ervas. Vai que passa essa maré de azar e tudo começa a dar certo da sua vida. Pois é, o que seria isso senão a fitolatria ou um culto às plantas? Ou ainda você vai fazer um concurso público ou uma entrevista de emprego depois do ano inteiro de pandemia desempregado e um amigo te dá um pé de coelho para dar sorte. Você imediatamente põe na carteira. Vai que dá sorte, só se for para você, né? Porque o coelho já não posso dizer a mesma coisa. Mas o que seria isso, se não um exemplo de zoolatria ou culto aos animais? E nem precisamos ir para a Índia para tornar a vaca Nandi, a montaria de Shiva, um animal sagrado, que é até hoje. Ficamos aqui mesmo com as nossas pequenas idolatrias, que passam muitas vezes despercebidas, ou preferimos que passem despercebidas no nosso dia a dia. Encontramos ainda o politeísmo, a crença em vários deuses,
que ainda persiste em algumas religiões atuais. E passamos pelo panteísmo, a crença que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Uma identificação total de Deus com o universo. O que nós, na doutrina espírita, não concordamos. Nós vamos detalhar isso mais adiante, por isso não vou falar sobre esse tema agora. Até a crença do Deus único, personificado na figura semelhante à humana. Chegando a essa crença do Deus único, vamos nos deter um pouquinho na figura antropomórfica de Deus na Grécia. Vamos remontar à mitologia grega, onde os gregos traziam Zeus, um deus no trono dourado, o chefe maior dos 12 deuses do Olimpo, que por vezes descia à terra assumindo a forma humana. E na cultura romana ele era chamado de Júpiter. Caminhando um pouco mais, chegamos no Velho Testamento, onde encontramos um Deus poderoso, severo, que punia e castigava, a quem devíamos vários sacrifícios e oferendas. Abraão chamava Senhor dos Senhores e Moisés o chamava Senhor. O nome que ele usava era Yahvé ou Elohim. Para ilustrar muito pouco do que eu quero dizer, eu trouxe a passagem de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Chegamos, enfim, ao Novo Testamento, onde Jesus chama Deus de Abba ou Abá, que significa paizinho. Mantendo a figura antropomórfica de Deus ainda, porque afinal não tínhamos condições de entender de outra forma, não tínhamos ainda a 3ª revelação, mas mudando o conceito, nos trazendo um Deus amoroso e piedoso, denotando seus ensinamentos, um grande amor e intimidade com o Pai. João nos traz que Deus é amor, no capítulo 4, versículo 8. Quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço e ela o identifica como o Messias, depois de conversarem, imediatamente ela pergunta: Mestre, onde devo adorar a Deus? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Ao que Jesus responde que o importante é que o adoremos em espírito. Em João 4:24 ele traz: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus cita ainda o salmista Asaf, referindo-se ao Salmo 82, versículo 6, quando diz: Vós sois deuses, com Deus D minúsculo, citado em João 10:32. Emmanuel, no livro O Consolador, esclarece que enquanto espíritos encarnados, nós não nos damos conta das possibilidades divinas e dos dons sagrados que possuímos. À medida que realizamos a nossa evolução espiritual, com aprimoramento a cada reencarnação na Terra, aprimoramos nossos caracteres divinos. E na questão 302 do livro O Consolador, Emmanuel diz, ao ser questionado o que Jesus quis dizer com isso, sóis deuses, ele diz: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Ainda em O Consolador, Emmanuel nos esclarece sobre a perfeita comunhão do Cristo com Deus, quando Jesus nos diz que eu e o Pai somos um, como está escrito em João, no capítulo 10, versículo 30. Ele diz que essa afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Ainda no texto Comungar com Deus, ele nos traz a diferença entre a fidelidade a Deus e a comunhão com Deus.
ele cita como exemplo Jó. Ele diz que Jó foi fiel a Deus, mas que Jesus comungou com Deus de modo perfeito com o amor divino. Então, enquanto Deus é um modelo inalcançável para nós, Jesus é um modelo mais compreensível, ou melhor, ele se fez compreensível por misericórdia e compaixão para conosco. A maioria de nós conhece de cor a questão 625 do Livro dos Espíritos, que nos traz Kardec, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos nos trazem a resposta mais curta de todas as 1019 questões. Eles dizem Jesus, ou em algumas traduções, vede Jesus. Sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel detalha como Jesus construiu o nosso planeta e destaca que ele faz parte de uma pleiade de espíritos crísticos, angélicos e puros, eleitos pelo Senhor Supremo. Para o Espiritismo, Deus tem o poder criador, o Logos, o Verbo, trazido em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabemos que o capítulo 1 de João remonta à Gênesis bíblica. Em João 1:4, ele diz que nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. Ao determos na Gênesis mosaica, no primeiro livro da Torá, observamos o versículo 1, que diz, disse Deus, exista a luz, e a luz existiu. Devemos observar que só a partir do quarto dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas. O que era essa luz, então? Haroldo Dutra nos traz no estudo do Evangelho de João que essa luz era o próprio Cristo. Jesus é, então, co-criador em plano maior e nós somos os co-criadores em plano menor. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador e Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Herculano Pires ainda nos traz que, concebido como inteligência finita, o homem não se apresenta no Espiritismo como emanação de Deus, mas como sua criação. Se fosse emanação, seria parte do próprio Deus. Sendo criação, é obra de Deus, em O Espírito e o Tempo. E André Luiz corrobora em Evolução em Dois Mundos. O espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Quando Deus cria algo, é eterno, mas não perfeito. Lembrando que fomos criados simples e ignorantes, como está na questão 121, mas perfectíveis, capazes de nos transformarmos e evoluirmos, pois sempre é bom lembrar que o nosso espírito não retroage. Joana de Ângeles resume brilhantemente tudo o que foi exposto até aqui, no seu livro Em Busca da Verdade, que estudamos nas doutrinárias do mês de junho. Deus, desse modo, na visão moderna do Espiritismo, desumanizado e transcendente, quanto imanente, é a verdade absoluta que atrai o espírito na sua contínua ascensão moral. Desumanizado, que não tem a forma humana. Transcendente, superior, extraordinário. E imanente, algo que tem em si próprio o seu princípio e o seu fim. Eu trago aqui agora uma história do século VI a.C., de Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, trazida do texto religioso hindu, o Bhagavad Gita. Buda estava reunido com seus discípulos certa manhã, quando um homem se aproximou. Existe Deus? Perguntou. Existe, respondeu Buda. Depois do almoço, aproximou-se outro homem. Existe Deus? Quis saber. Não, não existe, respondeu Buda. No final da tarde, um terceiro homem fez a mesma pergunta.
Existe Deus? Você terá que decidir, respondeu Buda. Os espíritos, os discípulos ficaram indignados. Mestre, que absurdo! Como o Senhor dá respostas diferentes para a mesma pergunta? O iluminado respondeu: porque são pessoas diferentes e cada uma se aproximará de Deus à sua maneira, através da certeza, da negação ou da dúvida. Voltando à resposta da questão número 1, a primeira questão do Livro dos Espíritos, temos que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência, nós somos inteligentes. Deus é a perfeição, nós somos perfectíveis, ou seja, estamos em busca do nosso aperfeiçoamento moral, trazido por Joana. Deus é a inteligência suprema, acima de todas as coisas. Isso não é uma frase meramente decorativa. Há uma inteligência suprema operando em tudo na sua vida. Você pode não ser capaz de entender, porque lhe falta o sentido. Mas sendo Deus a inteligência suprema, nada acontece por acaso ou por coincidência. E é a causa primeira, que não teve começo, nem terá fim, o imanente do texto anterior de Joana. Benjamin Franklin, que foi calvinista e depois deísta, ou seja, quem considera que a razão é a única via capaz de levar, de assegurar a existência de Deus, nos diz que achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão na tipografia. Ao compararmos a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 501 questões, com a segunda, de 2019, vemos que entre uma edição e a outra, Kardec inseriu duas questões, entre a questão 1 e a questão 4, falando sobre o infinito, que vamos trazer aqui. Na questão 2, ele pergunta: o que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Na questão 3, Kardec complementa: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Ao que os espíritos respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, termo inclusive que eles usam bastante para responder algumas questões, porque realmente nós somos pobres em linguagem. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Ou seja, a infinitude é uma propriedade, um atributo de Deus, mas não é o próprio Deus. Correlacionando essas duas questões com o capítulo 2 da Gênese, no item 21, Kardec ainda complementa: no estado de inferioridade em que ainda se encontram, só com muita dificuldade os homens podem compreender que Deus seja infinito, visto que, sendo eles mesmos limitados e circunscritos, imaginam também que Deus seja circunscrito e limitado, figurando a imagem e semelhança deles. Seguindo para a questão 4, Kardec pergunta: onde se pode encontrar prova da existência de Deus? Ao que os espíritos respondem: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão lhe responderá. Ou seja, vale a pena ressaltar este axioma importante da doutrina espírita, que não há efeito sem causa. Não há acaso inteligente. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. No capítulo 2 da Gênese, no item 2, Kardec nos traz o exemplo do pássaro, que quando é atingido por um chumbo mortal, julga-se que um hábil atirador o feriu, embora não se veja o atirador. Então ele conclui que não é, pois, sempre necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observando os efeitos que se chega ao conhecimento das causas que os produzem. O apóstolo Paulo, em Atos 17, 28, nos diz que em Deus vivemos e nos movemos e existimos. Então sabemos que Deus está em toda parte, mesmo onde não é lembrado, na natureza, na perfeição do nosso corpo, na nossa própria vida. Tudo isso nos revela a existência de Deus, mas não é Deus. Da mesma forma que um pedreiro constrói uma casa, mas não é a casa.
Então a natureza e tudo o que existe é criado, mas o Criador, ele não se confunde com a criatura. Tudo reflete a grandeza de Deus, mas não é Deus. Muitas pessoas dizem não acreditar em Deus porque a ciência não comprova a existência de Deus. Mas isso é refutado até mesmo por muitos célebres cientistas. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. O professor Morrison, então presidente da Academia de Ciências de Nova York, escreveu um belíssimo texto intitulado As 7 Razões para um Cientista Crer em Deus. Eu vou resumir algumas coisas do texto aqui para vocês terem uma ideia, um sentido do texto, mas se vocês digitarem em qualquer site de busca na internet, essa frase, 7 razões para um cientista crer em Deus, vai aparecer o texto na íntegra, recomendo muito a leitura. Na primeira razão, ele refuta a teoria de que o acaso teria construído o universo. Por exemplo, citando a velocidade da Terra, que ao girar em torno do seu próprio eixo é de 1.600 km por hora no seu movimento de rotação. E graças a isso, nossos dias têm 12 horas e nossas noites têm 12 horas. Mas se a Terra tivesse uma velocidade de 160 km por hora, nossos dias teriam 120 horas, ao que tudo secaria a um calor insuportável. E as nossas noites teriam 120 horas, ao que tudo se congelaria. Se a nossa crosta da Terra fosse apenas 3 metros mais alta do que é hoje, nos faltaria oxigênio, não seria possível respirar, então a vida na Terra não existiria. O nosso Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, mas se ele estivesse a 100 milhões de quilômetros, tudo na Terra queimaria. E se estivesse a 200 milhões de quilômetros, uma espessa camada de gelo recobriria a Terra. Então, diz o cientista, eu creio em Deus, que criou as condições para o nosso planeta existir. Ele prossegue falando sobre o instinto. Ninguém sabe onde o instinto se localiza. Por exemplo, o João de Barro, que é um pássaro. Nós sabemos que no período do acasalamento, o João de Barro sobe no galho mais alto da mais alta árvore da floresta e coloca o bico na direção do vento. Ele quer saber onde soprará o vento no inverno. E constrói sua casa com a porta voltada contra o vento, de forma que o vento gélido do inverno não entre e mate todos os seus filhotes. E o João de Barro não erra nunca, ao contrário de vários dos nossos meteorologistas. Outra razão alegada pelos geneticistas é que todos nós somos resultados de genes e cromossomos. Se por acaso fôssemos reduzidos a genes e cromossomos, toda a humanidade caberia num dedal de costureira e não encheria o dedal. A nossa própria razão nos diz que é preciso uma inteligência maior para colocar tudo isso em harmonia. Outro exemplo de grandes físicos do século XX, Albert Einstein e Niels Bohr. Einstein, que até os 12 anos era judeu ortodoxo, passando pelo ateísmo boa parte da sua vida e, por fim, acreditando por meio da razão num Deus desumanizado, ficou famoso pela sua teoria da relatividade. E Bohr, luterano devoto, por sua teoria quântica. Eles eram grandes amigos e trocaram durante vários anos cerca de 120 cartas que ficaram muito famosas. Em relação à teoria da probabilidade de Bohr, muito importante nesse meio, Einstein responde a famosa frase da carta 52, estou em todos os casos convencido que ele, Deus, não joga dados. É a famosa frase de Einstein, né? Deus não joga dados. Ao que Bohr retruca, Einstein, pare de dizer para Deus o que ele deve fazer. É o que muitas vezes nós queremos, né? Dizer a Deus o que ele deve fazer. Einstein ainda acrescentaria mais tarde, em 1941, na Segunda Guerra, quando ele estava exilado por ser judeu, que uma ciência sem religião é paralítica e uma religião sem ciência é cega. Lembrando sempre que quando falamos sobre religião aqui estamos remontando ao termo latino religare, a religação do homem com Deus. Voltando ao nosso estudo do capítulo 2, nos itens 8 até o 19, Kardec fala sobre os atributos da divindade.
Iniciando pelo item 8, ele diz que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. E coloca que sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender-se a obra da criação. Ao que nos remete à questão 13 do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? Mas os espíritos decepcionam, eu acho, né? Falam assim: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Mais uma vez, eles ressaltam a nossa linguagem restrita. Mas dizem que a razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo. Isso é super importante para a gente construir o nosso próximo raciocínio. Essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo e não seria conseguinte tudo. Então, todos esses atributos, eles não apenas existem, eles existem num grau supremo e num grau infinito, ou seja, nada é maior do que isso em Deus. Vamos falar um pouquinho sobre esses atributos. Deus é eterno, somente Deus é eterno. Ou seja, ele não teve começo nem fim. Nós, o homem, fomos criados simples e ignorantes. Nós tivemos um começo, mas o nosso espírito não terá fim. Nós seremos imortais, mas imortal é diferente de eterno. Deus é imutável, não muda nunca. As leis de Deus são inflexíveis. Se as leis naturais fossem modificáveis, não haveria estabilidade necessária para a manutenção da vida. Deus é imaterial. Sem dúvida, esse talvez seja o atributo mais difícil de nós compreendermos enquanto matéria, encarnados na matéria, né? Porque, segundo Kardec, nós tomamos com nós mesmos como termo de comparação de tudo. Então, nós costumamos dizer a mão de Deus, aos olhos de Deus. Para nós é muito difícil nós imaginarmos um Deus imaterial, um Deus sem face, sem mãos, sem olhos, né? Kardec chega a dizer na Gênese, no capítulo 2, no item 12, que as imagens onde se representa Deus como um velho de barbas longas e manto são ridículas. Se Deus fosse material, sofreria as influências da matéria, envelheceria, adoeceria. Então, os dois atributos se completam. Para ser imutável, necessariamente ele tem que ser imaterial. Único. Se Deus não fosse único, não haveria unidade no universo. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão com a condição de não ser superado em nada por nenhum outro ser, senão este ser é que seria Deus. Como também baseado neste conceito, nós na doutrina espírita não consideramos Jesus como Deus, e sim fruto da sua criação. Um espírito crístico, angélico, puro, que existe há bilhões de anos, enquanto ainda éramos poeira cósmica, como cita Emmanuel em Caminho da Luz. E foi criado por Deus para construir o nosso planeta e governá-lo. Como diz Leon Denis, não sendo Deus, Jesus é mais admirável ainda. Todo-poderoso, somente aquele que é portador de todo o poder pode garantir o equilíbrio das coisas por meio das suas leis. Soberanamente justo e bom. Um ser infinitamente bom não poderia ter a menor parcela de maldade, nem o infinitamente mal ter a menor parcela de bondade. Na Gênese, capítulo 2, item 14, Kardec nos traz que a soberania é inalienável e indivisível. Significa que nenhum outro ser é mais justo e bom. Quando o jovem se refere a Jesus como bom mestre, Jesus responde: por que me chamais de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Em Lucas 18, versículo 19. Kardec irá afirmar, ainda no livro A Gênese, sobre a questão 13. Toda vez que você se deparar com uma filosofia, uma teoria científica ou uma proposta religiosa, em suma, qualquer ideia que lhe for apresentada, a primeira coisa que você deve fazer é comparar essa ideia com os atributos da divindade.
Se essa filosofia, teoria científica ou proposta religiosa estiver em contradição com os atributos da divindade, essa ideia é falsa. Mas se essa ideia, filosofia, teoria científica ou proposta religiosa estiver em concordância com os atributos da divindade, ela tem a chance de ser verdadeira. Haroldo Dutra, em uma palestra sobre as causas primárias, nos traz alguns exemplos sobre esse texto de Kardec. Por exemplo, ele diz: o dogma teológico do inferno, no qual disse que existe uma região chamada inferno, administrada pelo diabo, na qual, depois da morte, os que não seguirem determinados padrões religiosos, percebam, não são padrões morais, são padrões religiosos. Porque você pode, ter passado a vida inteira cometendo atrocidades morais, mas se você se arrepender no momento da sua morte e cumprir determinados rituais religiosos, você se livra do inferno, onde caso você vá, você vai ficar para sempre. Então vamos comparar esse dogma religioso com os atributos da divindade, que diz que Deus é soberanamente justo e bom. Vamos lá. Durante 60 anos, alguém cometeu crimes. Então, esse alguém recebe uma pena, uma sentença de 600 anos de prisão, de 600 mil anos de prisão, de 6 bilhões de anos de prisão. Ou, como diz o dogma do inferno, uma pena eterna na prisão. Uma pena eterna fere o atributo da soberana justiça e, óbvio, da soberana bondade do Criador. Portanto, o dogma do inferno está contrário a um atributo da divindade, sendo, pela conclusão, falso. Kardec, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, pergunta diretamente a Deus, aos espíritos, desculpe. Deus é a soma de tudo que existe no universo? Em outras palavras, Deus é essa câmera, esse computador, Deus são as estrelas, são os planetas, que matéria, assim, essa aí é a descrição da filosofia que se chama panteísmo. Então, em outras palavras, Kardec quer perguntar, essa filosofia é verdadeira? Vamos ver. Um dos atributos da divindade nos traz que Deus é imaterial. O que esse atributo está dizendo? Que matéria é uma coisa e que Deus é outra coisa. Então, Deus não pode ser a soma de tudo que existe no mundo material, porque fere o atributo da imaterialidade de Deus. Um outro atributo da divindade é a ideia medieval de que Deus é um rei soberano, como, por exemplo, o rei Arthur, da Távola Redonda, Henrique Coração de Leão, qualquer rei. Então, vamos compará-lo, ao atributo da divindade. Deus é incorpóreo. Então, Deus não senta num trono, porque ele não tem pés, não tem braço, não tem corpo. Por ser incorpóreo, é ilimitado. Então, essa ideia também não sobrevive. Caminhando no nosso capítulo, no item 20, Kardec nos fala sobre a providência divina. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. É nisto que consiste a ação providencial. Voltemos aos nossos questionamentos. Se Deus é soberanamente bom, por que há tanta maldade no mundo? Primeiro vamos esclarecer o que é mal, segundo Kardec nos traz na própria Gênese, que o mal é a ausência do bem. Por que há tantas injustiças se Deus é soberanamente justo? Importante lembrarmos aqui um dos princípios básicos do Espiritismo, que é a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação. Muitas vezes, as causas da injustiça nem sempre estão na nossa existência atual. Algumas vezes, o algoz dessa vida foi a vítima de outra vida, e vice-versa. Um exemplo prático é quando nós pais tentamos educar nossos filhos e eles estão, por exemplo, jogando ou brincando e nós pedimos que eles saiam do jogo da brincadeira para estudar ou para tomar banho. Isso gera um ressentimento por parte da criança. Muitas vezes ela sai brava, sai chorosa,
Mas essa criança vai crescer, ela vai virar um adulto, muitas vezes vai virar até pai ou mãe, e tudo vai fazer pleno sentido para ela. E aquele sentimento de ressentimento muitas vezes vai evoluir para uma gratidão por nós os termos educados. Evoluindo ainda no nosso capítulo, nós temos Kardec nos traz, né, na última parte, a visão de Deus. No item 31, ele pergunta: se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Esclarecendo que enquanto mergulhados na matéria, envolvidos pelo perispírito, repletos de imperfeição da alma, que se traduzem como camadas nevoentas nos obscurecendo a visão de Deus, só depois de havermos dissolvido essas névoas por meio da nossa depuração moral, vida após vida, atingindo o mais alto grau de desmaterialização, poderemos perceber a essência divina. O que não significa que, como seres imperfeitos, estejamos distantes de Deus, mas porque estamos mergulhados no fluido divino, da mesma forma que estamos na luz. Kardec, conclui preciosamente, no item 35, que o espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Eu trago aqui um diálogo de Madre Teresa, sem dúvida um espírito missionário, ao ser perguntada por um repórter: o que você fala quando ora a Deus? Madre Teresa respondeu: não falo nada, só escuto. E o que Deus fala? Madre Teresa disse: ele não fala nada, ele só escuta. Como conclusão sobre a existência de Deus, eu trago aqui o texto do Espírito Meimei, psicografia de Chico Xavier, cujo título é Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como conhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pelas marcas do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca, mostrando-lhe o céu, onde brilhava a lua cercada de multidões de estrelas, e exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Trazendo Kardec para nossa conclusão, na questão 16 do Livro dos Espíritos, ele nos traz: a inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Vamos agora, meus amigos, à nossa prece de encerramento. Mais uma vez, vamos fechar os olhos, quem assim o desejar, e agradecer por mais um momento onde podemos discutir tantos tão valorosos ensinamentos na palavra do Cristo. Amado Mestre Jesus e os espíritos superiores e protetores que nos ajudaram e intuíram na condução desse trabalho, nossa humilde gratidão. Pedimos fluidos de paz e saúde para todos aqui sintonizados, para os que sofrem dos males físicos ou espirituais, mesmo que pensem estar longe e abandonados de Ti, Senhor. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o Teu nome.
No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Obrigado por sua atenção. Muita paz.